As bancadas de PT e PSOL conseguiram adiar o início da análise do relatório do deputado Alexandre Manente, do Cidadania, que rejeitou o recurso apresentado por Glauber Braga, do PSOL, à Comissão de Constituição e Justiça contra a decisão do Conselho de Ética de cassar o mandato dele por quebra de decoro. A sessão de hoje terminou com um pedido de vista, mais tempo para analisar o relatório. O assunto agora só volta à pauta na próxima terça-feira, dia 29. A decisão do pedido de vista foi lido pelo presidente da comissão, o deputado Paulo Azi, do União Brasil, ao fim da sessão na CCJ. Confira. Concedo pedido de vista conjunta solicitado pelos parlamentares Chico Alencar, Érica Cocai e Bia Kicis, Fernanda Melchione, deputado Helder Salomão, deputado Marcos Feliciano, deputada Maria do Rosário, deputada Lídice da Mata, deputado Patrus Ananias. Não havendo mais nada a tratar, encerro os trabalhos, sem antes convocar a reunião deliberativa extraordinária para a próxima terça-feira, dia 29 de abril, às 10 horas, para a continuidade da apreciação do recurso número 1 de 2025. Aliados de Glauber esperam articular uma possível vitória contra esse relatório na próxima sessão. Apesar de ser bastante criticado por sua postura de ataque, Glauber Braga se mantém firme às críticas ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, atribuindo a Lira uma suposta manipulação do processo de cassação. E eu vou falar aqui com toda tranquilidade. Comigo não vai funcionar. Não vai funcionar. Se Arthur Lira quiser me ver calado, ele vai ter que me matar. Porque eu não vou deixar de dizer. Desde antes aí do feriado da Páscoa, né, Glauber Braga fez mais de uma semana de greve de fome. Letícia, eu e Larissa, nós comentávamos, né, sobre esse perfil mais radical do deputado, se a gente viria aí após essa greve de fome um recuo, né, nesses ataques a Arthur Lira, a outros colegas da Câmara dos Deputados, até para esfriar o assunto e tentar negociar ali nos bastidores uma possível não cassação do mandato. Larissa, mas pelo visto ele não vai recuar, como ele mesmo acabou de dizer aí nessa fala que a gente reproduziu, e agora ele está indo para o tudo ou nada. Os outros deputados também podem tomar a mesma atitude, né? Inclusive Arthur Lira. Léo, essa fala dele chama muito atenção, né? E eu lembrava exatamente desse comentário que você acabou de fazer das nossas discussões aqui no OTN, né? Que a Letícia até trazia esse ponto nas últimas semanas sobre algumas reclamações ali, até de aliados mesmo, em relação a Glauber Braga, que ele era de fato muito, muito enfático, não facilitava a construção de pontes, né, o fortalecimento ali das relações, que a gente sabe que nesses momentos críticos, esse tipo de relação, esse tipo de conexão ali com os colegas, ela é muito necessária, né, para você conseguir sim manobrar, para você conseguir sim interromper certos processos, no caso dessa cassação, né, do pedido de cassação, para tentar protelar ou mesmo fazer com que não seja aprovado em plenário, agora está na Comissão de Constituição e Justiça, mas, por exemplo, indo a plenário, né, para já fazer aquele corpo a corpo ali para que a cassação não seja aprovada, e a gente conversava sobre quem será este outro Glauber Braga, depois de todo esse período de greve de fome, depois de todo o sufoco mesmo que ele passou, né, porque teve a aprovação ali no Conselho de Ética da Câmara, e a gente lembra, né, que várias lideranças ali do PSOL estavam em articulação intensa. Lara Alves, inclusive, trouxe em algumas reportagens essas articulações, essas negociações. Estavam ali em negociações
negociações intensas antes daquela reunião ali do Conselho de Ética para tentar construir essas pontes por Glauber Braga, né, tentando conversar inclusive com a oposição, mostrando ali, né, que aquilo não ajudaria ninguém, inclusive travaria de certa forma as discussões na Câmara sobre projetos que, de fato, podem fazer a diferença ou mesmo fortalecer os mandatos ali dos outros deputados. Enfim, houve uma articulação intensa, não teve sucesso, pelo menos no Conselho de Ética, né? A gente viu essa aprovação da cassação ocorrendo e colegas de Glauber Braga, colegas de partido, etc., tentando construir essas pontes por ele, não só do partido, mas a gente lembra que do próprio do PT, por exemplo, o Lindbergh teve um papel muito fundamental nessas negociações, nessas articulações, principalmente junto a Hugo Mota. E aí, durante vários dias, a gente criticou o sumiço de Hugo Mota, as dificuldades que parlamentares estavam encontrando de conversar com ele sobre essa situação de Glauber Braga, até que o próprio Lindbergh agradece Hugo Mota, depois de todo esse período ali de greve de fome e de falta de comunicação, que ele finalmente havia, portanto, fechado ali aquele acordo de que o processo de cassação não iria a plenário em um prazo inferior a 60 dias, o que na prática joga essa votação em plenário, se de fato for ocorrer, apenas para o semestre que vem. E aí teve toda aquela comemoração, foi aí que Glauber Braga encerrou a sua greve de fome, mas também já contava o prazo, isso que a gente está falando de 60 dias para ir a plenário, né? Mas já contava o prazo para que ele apresentasse recurso à Comissão de Constituição e Justiça, e esse recurso, o prazo final era terça-feira dessa semana, dia 22, o recurso foi apresentado, mas na Comissão de Constituição e Justiça não se analisa o mérito da questão em si, né? O que estava em análise ali é se durante o rito foi cometida alguma irregularidade, alguma ilegalidade que pudesse levar ao questionamento da análise como um todo e, assim, invalidar a aprovação da cassação pelo Conselho de Ética. Pelo que, né, o que a gente pôde observar ao longo do dia de hoje é que o relator na CCJ não concordou, né, não deu provimento ali ao recurso apresentado por Glauber Braga e sua equipe, mas a análise mesmo, aí sim a gente viu os aliados conseguindo ali articular e negociar para jogar isso para frente. E aí quem está nos acompanhando pode questionar, mas vai só protelar, né? Porque a questão tem que ser analisada, de que adianta. Muitas vezes a gente pensa isso, né? Quando a gente vê esse tipo de notícia em relação ao Congresso, por exemplo. Mas está só protelando. Não, isso tem um peso grande nesses casos, né? Com isso, os parlamentares, o próprio Glauber Braga, os aliados ganham mais tempo para conversar com seus pares, para articular com seus pares um entendimento melhor ali que seja favorável a ele, ganha mais tempo, inclusive, para emplacar outras pautas que surjam e sejam mais importantes e, assim, protele ainda mais, enfim. É um jogo, né, na verdade, e uma manobra para tentar ajudar, para tentar facilitar a vida de Glauber Braga nesse momento. Agora, hoje, foi um dia de vitória ali para o pessoal, para os aliados. Mas vamos ver como que isso vai ser encarado na próxima semana, né? Se de fato vão conseguir protelar ainda mais ou se isso vai para a análise, mas é isso. Ele manteve esse tom extremamente enfático ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, o mesmo tom, inclusive, que foi utilizado no recurso, né? Porque tem toda ali uma construção argumentativa, e foi a mesma, ele também citou essa questão do Arthur Lira no recurso, ou seja, ele não está recuando nessas críticas, e ficou muito claro nessa sonora que a gente acabou de acompanhar, e pelo visto ele vai manter esse tom, pessoal. Letícia, pelo visto, mesmo protelando, mesmo essa questão voltando para a pauta da CCJ, né, que inevitavelmente vai voltar, ele parece que não vai recuar nesse tom, não, né?
Pois é, a gente estava falando aqui, a gente falou ao longo das semanas que o Glauber Braga, ele teve uma dificuldade, ele não conseguiu construir pontes, diálogos ali com os deputados. Ele não era bem quisto, não só pelo Arthur Lira, mas assim, por ala ali, por pessoas até do próprio pessoal mesmo, que consideravam ele extremista. A gente falou da importância ali de se defender as suas pautas, mas política é diplomacia, é conversa, é negociação. Então, até que ponto que vale a pena ficar mantendo essa posição realmente incisiva em relação a alguns pontos? Mas eu ia fazer um parêntese aqui, chamar atenção, como que chama atenção essa questão ali de 2 pesos e 2 medidas, porque a gente estava falando do PL da anistia, né, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, o deputado ali, o Zucco, tinham falado ali que vão obstruir a pauta, tanto no plenário, tanto nas comissões, mas com exceção de 2 pontos. Eles falavam ali do processo do Glauber Braga e também do caso ali do Alexandre Ramagem, mas ali para uma situação oposta, porque no caso do Glauber Braga, o PL tem sim um interesse de cassar o mandato dele, e no caso ali do Alexandre Ramagem, a ideia era obstruir porque eles queriam trancar, né, sustar essa ação penal. E eu vou até chamar a Larissa para essa conversa, porque agora há pouco o Tempo Brasília publicou uma matéria que o Zanin justamente falou isso, que notificou a Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, de que a ação contra o Ramagem só pode ser suspensa nos crimes cometidos após a diplomação, né, Larissa? Exato, Letícia, e foi inclusive uma decisão, né, um comunicado que foi celebrado por lideranças ali do PT, porque ele diz o seguinte, né, e aí quem quiser acompanhar com detalhes, tá também lá no nosso portal. Ele diz o seguinte, né, no documento ele cita que os crimes apontados na ação penal, em relação à ação penal que Ramagem é réu, cometidos após a data, são dano qualificado ao patrimônio e deterioração do patrimônio tombado. Já os crimes de associação criminosa armada, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito teriam sido cometidos antes da diplomação. Ou seja, ele deixando bem claro, e aí é por isso que a PT, né, e aliados ali estão comemorando essa decisão, que esse trancamento da ação penal não é tão simples quanto parece, né? Não pode só isso ser usado ali como uma moeda de troca, ou como você mesma disse, Letícia, 2 pesos, 2 medidas ali, em relação aos outros temas, e pegando aí, por exemplo, a situação do Glauber Braga como um exemplo, né? Tudo bem, né? O STF foi provocado, foi questionado sobre isso, e aí veio essa resposta que foi encaminhada diretamente ao presidente da Câmara, Hugo Mota, mas mostrando que as coisas não podem ser tão simples assim, e mostrando a importância ali dessa integração, essa constante vigília de um poder em relação ao outro, né? Justamente. Larissa, a gente tem uma informação aqui que ainda estamos confirmando, mas parece que a mesa da Câmara dos Deputados cassou o mandato de Chiquinho Brazão por ausência nas sessões. É a informação que a gente está recebendo aqui agora. Importante lembrar que o Chiquinho Brazão, perdão, Léo, o Chiquinho Brazão, ele está preso ali desde março de 2024, porque ele é um dos suspeitos ali de ser um dos mandantes da morte da Marielle Franco, né? A gente falava muito, quando a gente discutia essa questão aqui do Glauber Braga, 2 pesos e 2 medidas, porque o Chiquinho Brazão tinha um processo ali de quebra de decoro, de cassação também, que estava parado 1 ano ali na Câmara dos Deputados, e o do Glauber passou rápido esse processo, né? Não minimizando o que o Glauber Braga fez, porque é totalmente quebra de decoro, é condenável realmente um parlamentar expulsar, agredir outro ali, mas se a gente for falar de quebra de decoro ali na Câmara, a gente tem muitos casos, né? Então exato. Ele estaria... E confirmado sim, tá? Léo, Letícia, a Lara Alves, nossa super repórter, confirmando sim, inclusive publicado oficialmente aí no Diário da Câmara dos Deputados, e bem curto, né? No linguajar popular, curto e grosso ali. Então, a mesa da Câmara dos Deputados
no uso de suas atribuições regimentais, etc., resolve declarar a perda do mandato eletivo do deputado João Francisco Inácio Brazão por incorrer na hipótese, e aí cita ali o artigo, mas é a questão das faltas, né, em função da prisão. Então, confirmado, gente. Mais um desdobramento nesse dia de hoje. Oi? Demorou um ano, ele está quase um ano preso. Demorou um ano para essa cassação acontecer por falta, né? E não foi nem por falta de decoro, por ser um suspeito de assassinato da vereadora Marielle Franco, né, por ser um dos mandantes. Foi por causa das faltas, ou seja, o processo em relação a Marielle Franco não é nem citado, o Chiquinho Brazão se declara inocente, ainda tem todo um processo pela frente, mas a Câmara optou aí pelas faltas e ignorou o fato de ele ser um acusado aí de assassinato. Demoraram um ano, né, para perceber que ele estava preso e que não tinha como que ele estava faltando, né?